Olá, hoje temos companhia aqui no canal, aliás, companhia em dobro, né? Que estamos aqui, Mônica e Kiara, essa gracinha que vocês estão vendo aqui, muito simpática, meu Deus. E Mônica é dona da Livraria da Tarde, uma das minhas livrarias favoritas de São Paulo, tem inclusive vídeo sobre isso aqui, eu vou deixar linkado pra vocês. E fazia tempo, né, Mônica, que a gente tava com essa conversa pra marcar, culpa minha, tá? Culpa minha completa, que me perco na correria, mas finalmente deu certo, a gente vai falar um pouco sobre a livraria e as coisas daqui. Mas primeiro eu queria que você se apresentasse para o pessoal e falasse um pouco sobre a sua relação com os livros, como é que começou, se é leitura desde pequena, foi um negócio mais para adolescência. Conta pra gente. Conto. Eu sempre fui uma criança que meio CDF, né? Criança CDF, aquele tipo que adorava ir pra escola, que adorava estudar. E os meus pais, eles tinham um comércio, uma sorveteria. E todo final de semana, antes de abrir a loja, a gente ia num clube. Eu sou de Juiz de Fora e a minha mãe sempre passava com a gente na banca, eu e os meus irmãos, e falava: vocês podem escolher, cada um de vocês, 2 gibis. Então eu comecei lendo gibi bem pequenininha, os meus irmãos compravam para eles, eu comprava para mim e a gente depois trocava, né? Então era muito gostoso, que eu lia Turma da Mônica, lia Pato Donald, lia aquelas coisas que tinham na época, Luluzinha. Luluzinha, nossa! Você lembra? Eu peguei mais o desenho, mas Turma da Mônica, o gibi, assim, fez parte da minha infância, completamente. Então, na época que eu sou um pouco mais velha que você, tinha a revistinha da Luluzinha também, era super bonitinha, assim, eu lembro que eu adorava. Então eu comecei com os gibis e depois em casa, né, a minha mãe via que eu gostava de ler e tal, então ela me dava livros e eu fui bem aquela criança que leu aquelas coisas que todo mundo lê, né? Então li aqueles livrinhos da Eide, que é uma menininha, que é uma historinha super fofa. Nem sei se tem mais, eu não tenho aqui, mas li A Bolsa Amarela, que eu tenho aqui, li Marcelo Marmelo Martelo, né? Li bastante Ruth Rocha, Ziraldo, O Menino Maluquinho, eu sabia de cor, de tanto que eu amava O Menino Maluquinho e Marcelo Marmelo Martelo, apesar de serem 2 meninos, né? Histórias de meninos, mas eu super me identificava, adorava. E depois adolescente, né? Eu tenho uma tia que é muito leitora e foi ajudando a melhorar minha formação como leitora. Então, ela foi me dando livros assim, né? Com um pouco mais de conteúdo. Então, Clarice Lispector, Lígia Fagundes Telles, enfim. Aí eu fui realmente gostando daquilo, né? Machado, fui lendo. E na escola também, né? Eu tive excelentes professores de literatura e português e eu sempre fui muito apaixonada pela língua portuguesa. Eu adorava, eu era uma daquelas que ficava na primeira fila, que era amiga da professora. Amiga da professora. Então, eu realmente a leitura sempre esteve muito presente na minha vida, apesar de eu não ter, assim, pais super leitores, não tinha uma biblioteca na minha casa, mas a minha mãe me incentivava. Minha mãe lia, era uma leitora, não era uma leitora voraz, mas ela gostava de ler, então sempre tinha algum livrinho na mão. Isso é uma referência pra gente, né, Paloma? Com certeza. Então, pra mim foi uma delícia. E aí eu, enfim, fiz psicologia, me especializei em psicanálise, né, fui estudar psicanálise, que foi realmente dentro, né, das linhas da psicologia, aquela que pra mim fez mais sentido. Eu lia e falava, gente, é isso mesmo. E a psicanálise tem essa mocinha quer participar. Tem um apreço pela literatura e pelas artes muito forte, né? Então acho que essa disciplina também trouxe para mim uma aproximação com a literatura. E logo que eu me formei, a minha intenção era fazer até um mestrado em literatura e psicanálise na UFMG. Eu fiz faculdade em Belo Horizonte e lá tem uma faculdade de letras muito forte, tem um mestrado em literatura e psicanálise. Eu cheguei a fazer algumas disciplinas, mas infelizmente minha vida deu muitas reviravoltas boas, e eu acabei fazendo uma mudança de área mesmo, assim, sabe? Eu fui para RH. Os boletos, né, me trouxeram para a vida real e eu
da paixão eu fui para a realidade, né? Então eu falei, bom, eu preciso pagar as contas, a situação financeira na época estava bastante complexa, estava morando sozinha, precisava pagar as minhas contas e acabei me vendendo para o mundo corporativo, né? E fiquei 18 anos no mundo corporativo. Nossa, foi muito tempo, né? Eu fiquei 6 anos trabalhando em empresa e depois fui para consultoria, que foi bem mais tranquilo, assim, sabe? A consultoria, eu acho que eu fiquei tanto tempo porque eu acho que eu migrei. Eu mudei de lado, né? Então eu deixei de ser a demandante para ser quem ofertava um serviço. E ali eu achei que era interessante. Então eu fiquei 12 anos numa consultoria, da qual eu me tornei sócia. E em 2018 eu decidi que já estava bom. E que eu queria fazer alguma coisa que eu realmente achasse que fazia mais sentido para mim, que eu me identificasse mais, porque eu faço análise há muitos anos, no momento não estou fazendo, mas já faço há mais de 20 anos. E naquele momento na análise, eu percebi que eu estava investindo muito num plano B, porque eu achava que o plano B era a minha carreira de psicanalista. Mas na análise eu né, reencontrei com a minha história e falei, não, gente, eu estou vivendo o plano B agora, né? Estar no RH, estar na consultoria, isso era o meu plano B, que eu pretendia ficar um pouco para pagar os boletos e depois me reencontrar com a psicanálise. E acabou que não foi isso que aconteceu, né? Eu fui meio que seduzida ali, fui ficando, sou muito grata porque aprendi muito, foi muito legal. Porém, eu sabia que a carreira de psicanalista, ela demora a engrenar. E eu sou uma pessoa muito ativa, eu adoro trabalhar, eu adoro encontrar pessoas, eu adoro essa troca, eu acho que eu aprendo muito nessa troca. E eu pensava, gente, uma das coisas que me angustiava muito no início da carreira, quando eu fui para psicanálise, consultório, clínica, era a solidão. E eu falava, ai, será que eu já encaro isso e tal? E aí eu falei, não, quem sabe eu faço uma transição com algo em paralelo. E aí eu voltei a estudar psicanálise e decidi que ia abrir uma livraria. Foi a partir da psicanálise, então, que surgiu a ideia da livraria. Mas era algo que quando você olha para trás, você já tinha uma vontade há muito tempo, porque assim, você realizou o sonho de muitos leitores, né? Muitos leitores, muitos! A própria livraria. E aí, como foi o processo de decisão? Sim, imagina, minha família é uma família de comerciantes. E muitas pessoas falavam, poxa, mas você não vai seguir nesse ramo, né, do comércio? Meu avô era comerciante, meu pai comerciante, tem uma tia minha que infelizmente já faleceu, trabalhou no comércio muito tempo. Toda vez eu pensava assim, gente, comércio é uma escravidão. Eu acompanhei os meus pais por 20 anos. Só que eu falava sempre uma coisa que é terrível, a gente não pode falar certas coisas na vida, né? Eu falava assim, se um dia eu tiver um comércio, vai ser uma livraria. Então, quando eu falei para os meus sócios, né, que eu realmente não ia continuar na consultoria, que eu queria fazer outra coisa da minha vida, eles me perguntaram, mas o que você vai fazer? E eu não tinha pensado, juro. Na hora saiu espontaneamente, falei assim, não sei, talvez abrir uma livraria. E aí o meu sócio falou, você tá louca? As livrarias estão fechando, porque era 2018, estava explodindo a crise da cultura e da Saraiva. E aí eu falei, então, mas se as livrarias estão fechando, pode ser que tenham leitores talvez, né? Que vão ficar carentes de livraria. Eu mesma, como leitora, eu sentia falta de uma livraria menor, porque foi aquele boom daquelas super lojas, né? Aquelas Saraivas mega enormes, stores, né? As mega stores, que vendia de tudo, né? E medos de livros ali. Eu falava, poxa, eu sinto falta de uma livraria com uma seleção de livros especial, com livreiros que saibam te recomendar livros. Eu sentia muita falta disso. Quando você viajava para fora, né? Eu ia para fora e entrava numa livraria, por exemplo, em Lisboa, e tinha ali a figura do livreiro, né? A Lelo tem uma... Eu não sei ainda se é assim, né? Mas da última vez quando eu fui lá conhecer, eles te entregam um papelzinho assim, que conta a história de um dos livreiros deles. Que bonito! Um livreiro que trabalhou lá por 40 anos e tal. E eu me lembro que quando eu recebi aquilo, eu nem pensava em ser livreira. Eu falei, olha isso, gente, que legal. Não existe essa profissão
oficialmente, né? Livreiro. Mas é uma das profissões mais antigas que tem, né? Porque quem gosta de ler, gosta de indicar livro. Com certeza. E eu me lembro que eu pensei isso, eu falei, poxa, em São Paulo tem bons livreiros? Na época já tinha, né? Eu sempre cito como referência a Cida, aqui da Livraria da Vila, minha vizinha, que é uma livreira espetacular, que é uma pessoa que eu admiro muito, que é uma referência para todos nós. Mas muitas livrarias não tinham isso, né? Eu tive uma experiência numa livraria dessa Mega Store, assim, que eu cheguei, fui procurar um livro da Clarice e a livreira falou para mim assim, a vendedora, né? Não era livreira. Ela foi para o sistema e falou, Clarice, o quê? Nossa, não, te interrompendo rapidinho porque eu tenho uma experiência muito parecida. Foi em uma livraria que tinha no Shopping Ibirapuera. Eu peguei Foi bem o... foi na mesma, então. Foi a mesma, então. Pois é, eu lembro que eu fui lá e eu fui procurar um livro do Saramago, agora eu não lembro qual era. Mas aí eu lembro que o moço, que, bom, não era livreiro, né, falou, desculpa, como é que é o nome desse moço? Aí eu fiquei assim, meu Deus, como assim? Um dos nossos maiores autores de língua portuguesa, né? E assim, não fazia a menor ideia de quem era o Saramago. E eu lembro que eu fiquei muito triste, porque essa livraria fez parte da minha história como leitora. E eu lembro de uma época, pelo menos a de Manaus, que foi, acho que onde eu comecei a ter uma relação maior com os livros. Eu lembro que tinha livreiro, que eu conhecia 2 pessoas lá, que, nossa, super falava com eles. E aí, quando eu vi isso acontecendo, eu fiquei, nossa, que triste. Que triste. É exatamente isso. Você trabalha numa livraria. Você precisa conhecer os autores, no mínimo, os autores clássicos da língua brasileira. Não vou nem falar da língua portuguesa. Você precisa estudar, né? Você não pode trabalhar numa livraria e não conhecer a Clarice Lispector. Não pode. O Machado de Assis. Não pode. Então, eu acho que quando eu tive a ideia de abrir uma livraria, era porque eu queria ter uma livraria que eu gostaria de frequentar como leitora. Resumidamente. Né? E acho que foi a partir daí. Acho que a crise da cultura e da Saraiva foram, para mim, disparadores de um desejo de ter uma livraria que eu gostaria de frequentar. Sabe? Então, foi muito legal, assim, não a crise delas, horrível para todo mundo. Mas para mim foi muito legal perceber que eu sentia falta disso. E na época que eu abri aqui, Paloma, não tinha tantas livrarias de rua charmosas como tem hoje em São Paulo. Não tinha mesmo, eu lembro. Eu fui uma das pioneiras, então eu fico muito feliz, assim, né? De que, de alguma forma, e várias das livrarias que abriram depois, os donos vieram aqui, conversaram comigo. Eu acho que, de alguma forma, eu pude contribuir um pouquinho, assim. Que legal. Então, eu acho isso muito legal. Apesar da Livraria da Tarde ter só 6 anos, né? É muito pouco tempo. Sim. Mas esse boom de livrarias também é muito recente. É recente, né? Não, eu acho que é uma coisa que prova... Eu acho que é uma coisa que prova um pouco a sua tese também, né? De que leitores sentiam falta disso mesmo. Eu mesma, assim, eu percebi... Nesse dia, foi muito marcante, assim, quando o moço não sabia quem era o Saramago, porque eu percebi que já fazia um tempo que não era mais tão agradável para mim frequentar livrarias. E, bom, eu acho que veio junto com uma outra coisa, um outro fenômeno no mercado editorial, que foi com a Amazon, né? Eu acho que foi muito tudo na mesma época. E a Amazon... E a queda, né, da cultura e da Saraiva também tem a ver com isso. Não foi só isso, mas também tem a ver com isso. Com certeza. E a Amazon, assim... Hoje, felizmente, né, porque eu tenho condições, eu compro cada vez menos na Amazon mesmo, mas eu lembro que quando a Amazon era o único lugar que eu conseguia comprar, porque eu era uma mera estudante com bolsa na faculdade, eu lembro que eu não tinha o mesmo sentimento de satisfação que eu tinha de ir numa livraria, ver, de conversar com as pessoas, sabe? Só que esse espaço não existia mais. E eu lembro, porque assim, eu frequento muito aqui o bairro, tem muita coisa gostosa, a gente tá em Pinheiros, eu vou deixar o endereço, inclusive, aqui, tá? Mas aqui perto tem o Futuro Refeitório, tava falando com você agora, né? E aí eu lembro, quando eu vi aqui construindo, eu fiquei, nossa, gente, mas isso aqui vai ser uma livraria que demais! E aí acabei conhecendo. A gente foi muito bem aceito aqui no bairro, né? Impressionante, assim. Foi uma delícia. Quando eu abri, todo mundo vinha. Ai, obrigada, que maravilha! Sabe? Você queria que fosse em Pinheiros mesmo? Você já tinha essa ideia? Quando você decidiu ter uma livraria, o que você pensou? Não, na verdade, eu não tinha
assim, não sabia exatamente onde seria, mas Pinheiros era um dos bairros que eu gostava, principalmente pelo comércio de rua que tinha. Né? Era um bairro que quando eu vinha para cá, eu falava, gente, que delícia. Eu me sentia um pouco num bairro que tem em BH, que eu adoro frequentar, que é Santa Teresa, Floresta, que é uma parte ali muito... que parece que você está numa cidade... Mônica, perdão te interromper, porque eu acho que ela tá quase pulando. Eu tô com medo de ela se machucar. Vem aqui, bebê. Pinheiros, para mim, era um bairro que eu gostaria de ter a livraria aqui por causa desse comércio, dessa característica de ser um bairro muito... onde as pessoas andam a pé. É muito gostoso de andar Eu acho isso muito gostoso. Mas eu não tinha certeza se aqui era o melhor lugar. Pensava, né, assim, bom, os bairros que têm uma característica muito forte de ter um comércio de rua, de ter uma cultura das pessoas andarem a pé, era aqui. Era Vila Madalena. Eu tinha pensado inicialmente de fazer Pinheiros, mas depois da Henrique Schaumann. Por quê? Porque quando eu comecei a conversar com o mercado, conversar com as pessoas, entender um pouco como que funcionava e tal, eu descobri que a Travessa ia abrir aqui na Rua dos Pinheiros. Logo depois eu descobri que a Mandarina ia abrir lá embaixo, em Pinheiros também, mas no Baixo Pinheiros. Eu falei, nossa, acho que já tem muito, né? Porque aí tem a Vila. Aí eu falei, então vou tentar procurar mais para cima. Aí eu olhei Bela Vista, olhei Pinheiros aqui para cima, mas eu não conseguia achar um espaço com as características que eu queria. Que eu queria o quê? Eu queria uma loja térrea, com pé direito alto, sem muito... puxadinho, né? Então eu não queria, por exemplo, sobrado, casa, não queria. E eu queria uma loja que tivesse um espaço aberto, um jardim, um quintal. Foi a única coisa que eu não consegui. Mas eu consegui a loja térrea, ela é uma loja mais comprida, assim, né? Ela não é uma loja muito larga, mas ela é bem comprida. E esse espaço aqui eu poderia abrir. É um espaço infantil que eu tô falando, gente. É um espaço que ele fica um pouco reservado, poderia abrir. Só que quando eu conversei com o pessoal da imobiliária, eles não me recomendaram, porque como tem prédio em volta, eles disseram que cai muita coisa aqui e que corria o risco da gente estar aqui e tal, e cair guimba de cigarro, porque infelizmente falta um pouco de educação, né, nas pessoas. Então eu decidi fazer o meu espaço infantil, porque eu achei que ficaria reservado, ficaria um espaço confortável para as crianças também e para os próprios pais, porque eles poderiam, enquanto olham a loja aqui, deixar as crianças ali no espaço Kids. E funcionou super bem. Esse era um ponto que eu queria te perguntar, aliás, sobre o espaço infantil. O espaço infantil já era uma ideia quando você pensou na livraria? Queria um espaço para crianças, para essa coisa assim de formar leitores, ou foi algo que surgiu depois? Eu queria. Eu queria um espaço infantil, porque justamente por conta dessa minha história, de ter sido uma criança que adorava os livros, adorava ter contato com os livros. Eu adorava frequentar a livraria. Juiz de Fora não era uma cidade cheia de livraria, mas tinha livraria, tinha sebo. Eu adorava. Adorava quando minha mãe me levava e falava, pode escolher o que você quiser. Né? Eu acho que isso me ajudou muito na minha formação como leitora. Então, eu pensava, eu quero ter uma área para criança, que eu quero trazer os livros clássicos, o que tem de literatura hoje para todas as infâncias, contemporânea, que é maravilhoso, né? Eu falo que hoje eu tenho 2 bibliotecas em casa, né? Uma biblioteca para pessoas da minha idade e uma biblioteca para todas as infâncias, para a criança que vive em mim, que tem livros muito sensacionais. Com assim. certeza. Eu acho que é o J.M. Barrie que fala que se um livro infantil também não serve para adulto, então não é um livro infantil bom. Exatamente, sabe? E a gente tem autores brasileiros estão fazendo, assim, coisas sensacionais, né? Que formam leitores de verdade, assim. A gente tem a Silvana Rando, a gente tem a Aline Abreu, que eu sou apaixonada pelo trabalho da Aline Abreu, ela é maravilhosa. O último livro dela, A Frida, eu amo esse livro, eu vendo ele à beça. O Marcelo Tolentino. A gente tem, assim, nossa, eu nem vou ficar falando aqui, porque eu vou até criar problemas para mim mesma. Mas eu amo o Morricone, que já ganhou milhões de prêmios,
prêmios, o Otávio Júnior, que acabou de sair um livro novo dele, maravilhoso, assim. Então, sabe, a gente não deixa nada a desejar para autores internacionais, ilustradores internacionais, porque a gente tem ilustradores maravilhosos. Tem um livro de poesia de uma poeta maravilhosa, que é a Marília Garcia. Sai um livro dela agora, infantil, com as ilustrações da Lígia. Me fugiu o nome, mas eu pego e a gente coloca o crédito no vídeo, que é uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. Eu brinquei com a Marília quando eu recebi o livro. Aqui eu levei para casa no mesmo dia. Eu dormi com o livro. Nossa! Sabe aquele livro que você fala, meu Deus, eu não quero sair, não quero tirar ele de perto de mim. Sabe? De tão lindo, de tão perfeito. As ilustrações conversam perfeitamente com o texto delicado da Marília, sabe? Assim, é perfeito. É um livro perfeito. E é isso, é um livro para todas as idades. Não, eu perguntei porque isso foi algo que me chamou a atenção aqui, porque geralmente nessas livrarias mais voltadas, eu acho que para o público adulto, né, em geral, é muito raro ter um espaço infantil. E foi porque quando a gente entra já dá para ver no fundo que tem uma parte mais colorida, né, tem um personagem aqui agora. A gente tá com uma visita especial aqui do Gato no Espaço. Então eu fiquei, nossa, que legal. E, bom, eu já vim aqui muitas vezes. Sim. E vira e mexe, quando eu venho, tem realmente criança utilizando o espaço, sabe? Então, nossa, eu achei muito legal. Eu fico pensando assim, eu criança provavelmente adoraria ver algo do tipo, porque na minha infância era muito gibi também, mas eu lembro que quando eu ia a livrarias, não tinha espaço para criança. Assim, eu tinha que me virar ali para achar alguma coisa que fosse me interessar. Essa coisa de ter um espaço isolado para as crianças é mais recente mesmo, eu acho, nas livrarias. E livrarias pequenas como a minha, é difícil às vezes você ter um espaço maior para criança, né? Mas como o imóvel permitia isso, né? Na época eu lembro que eu discuti com o arquiteto, ele falou assim, e se a gente fizesse o café lá atrás? Eu falei, não quero. É um espaço muito grande que dá para aproveitar para fazer um espaço bacana, assim. E eu acho que para o infantil vai ficar perfeito. E aí, de fato, né, a gente colocou um piso diferente. Então, é muito bonitinho. As crianças chegam, elas chegam e já tiram os sapatinhos. Meu Deus. É muito fofo. Se jogam aqui. E eu acho que eu tenho o privilégio de ver nascer os leitores. Porque a gente acompanha uma livraria de rua, é uma livraria que se torna a livraria da família, né? Então eu tenho esse privilégio de ver, de acompanhar leitores que começaram a vir aqui quando nem eram nascidos ainda, na barriga das mães. E como a Livraria da Tarde já tem 6 anos, leitores que vinham aqui, eram bebês, agora já estão lendo. Eu fico emocionada, de verdade. Só de falar eu fico emocionada. Teve um dia que eu até chorei, o menino deve ter assustado, tadinho. Porque ele sempre vinha com a mãe dele aqui e tal, e a gente ia lá, eu ajudava a escolher os livros, né? Meus livreiros ajudavam e tal. Aí teve um dia que ele escolheu alguns livros, e aí a gente veio olhar os preços aqui no leitor de preços. Aí ele é pequenininho e tal, tá com 6 anos agora. Aí ele começou a ler o livro. Aí não sei o que, né? Lendo em voz alta. Aí eu olhei pra ele e falei, não acredito. Você tá lendo? Ele falou, tô. Aí a mãe dele falou, ele começou a ler agora, ele tá apaixonado. Meu Deus. Aí eu comecei a chorar. Eu falei, desculpa, fiquei emocionada. Porque é isso, você vai acompanhando, né? E eu sempre brinco, né, que as mães às vezes falam pra mim, Mônica, ele tá se tornando leitor. Eu falo, não, ele já é um leitor. Porque mesmo a criança que não tem ainda, né, a apreensão desse conhecimento de decifrar as letras ali, mas ela aprende a fazer a leitura do livro pelas imagens, pelas ilustrações. Então ele já é um leitor, ainda que ele não consiga decifrar o que está escrito exatamente ali naquele texto, mas ele já é capaz de interpretar a partir das ilustrações, né? Então já é um leitor. Eu amo, fico encantada com isso. E você falou agora do espaço pequeno, né? Eu queria perguntar agora sobre a curadoria que você faz, porque quando dessas mega stores, por exemplo, não tem o espaço de uma mega store, né? É difícil as livrarias independentes terem esse tipo de espaço, mas algo que me chama muita atenção, especialmente aqui, tá? Eu acho que nunca aconteceu de eu vir pra cá com um livro na cabeça e não encontrar esse livro. Até dia desse eu tava... Dei sorte. Eu tava procurando não sei se você vai lembrar de cabeça dele, é o Triste Cuíca.
Ai, eu tô lembrando. É porque, assim, é um livro, pelo que eu vi, é bem nichado. Sim. Ele tava até meio dificinho de achar, eu comprei recentemente. E aí, quando eu pesquisei, eu tinha visto que tinha ele aqui. Eu falei, olha, gente, mas tudo tem na Livraria da Tarde mesmo. Então, eu queria saber como é que você faz a seleção do que entra aqui, o que merece um lugar na estante, como que é isso? Não é fácil fazer essa seleção, porque o mercado editorial publica muito, muito, assim. Tem muito mais editora do que livraria. Então, assim, é difícil a gente conseguir realmente fazer esse trabalho de curadoria, mas para uma livraria como a minha, para você ter uma ideia, eu tenho 18 mil livros aqui, mais ou menos uns 14 mil títulos, né? Ou talvez um pouquinho mais. Não cabe tudo. Então, de fato, a gente precisa fazer essa seleção. E a seleção, ela é feita a várias mãos. Eu não faço isso sozinha, né? Começa pelo leitor. O leitor, ele escolhe muito os livros que entram aqui, né? Ontem eu estava conversando com um consultor que me ajudou a fazer a primeira seleção de livros para cá e eu estava falando com ele, falei, olha, Orlando, como mudou o perfil da livraria? Assim, a essência continua a mesma, porque né, eu queria abrir uma livraria que tivesse como principal foco a literatura. Não é uma livraria que tenha livros técnicos, não é uma livraria que tenha, tem uma seção gigante de culinária, não é. A minha seção gigante, ela é de literatura e ficção, né, especialmente. Mas quando você abre, você chuta um pouco assim, né? Vamos botar um pouco de tudo e ver o que vem. E os meus leitores que frequentam a livraria, os clientes que frequentam a livraria, eles foram me mostrando que o caminho que eles queriam era de fato de uma boa seleção de literatura. A psicanálise, porque como eu conheço o tema, eu acabo trazendo, conseguindo fazer uma boa seleção e isso acaba atraindo um público também, né? Porque um conta para o outro, né? Tem milhões de grupos de WhatsApp, eles falam nesses grupos e tal. Então hoje eu acho que os meus maiores nichos aqui são a ficção e a psicanálise. Mas eu tenho um pouco de filosofia, de sociologia, de história, de pouquinho de negócios e quadrinhos também, né? Que minha seção de quadrinhos cresceu muito. Inicialmente ela era 2 prateleiras, hoje ela já tomou a estante inteira. Não, e até a seleção de quadrinhos é maravilhosa, tem muita coisa boa. Mas assim, a gente faz, então, de acordo com o perfil dos leitores, né? E o meu leitor que frequenta a livraria é um leitor que questiona quem é o tradutor, que sabe quais são as editoras que publicam coisas boas, que vêm aqui, me apresentam autores, falam, eu viajei, conheci esse autor aqui, quando publicar no Brasil você me avisa porque eu quero comprar. Então eu vou pesquisar, sabe? E os livreiros, né? Que trabalham aqui, que são apaixonados por leitura, por livros, que estão sempre lendo, buscando coisas. Então a gente faz isso meio a várias mãos, né? Então quando eu vou fazer um pedido para as editoras, eu sempre passo no crivo deles também. Legal. Né? E é claro que a gente erra, a gente não acerta só. Às vezes eu aposto num livro que acho que vai vender bem e não vem. A gente não tem bola de cristal para acertar sempre. Não é uma ciência exata. Né? E às vezes a editora também fala, Mônica, a gente está apostando nesse título e tal. Aí eu falo, putz, é literatura? Então vamos trazer. E não sai. E às vezes aquele título que você não deu muita bola, você fala, vou pedir uns 3 aqui para ter na loja. Vende no mesmo dia. Nossa! Você fala, gente, mas o que aconteceu? Aí eu pergunto, né? Você está em algum clube de leitura? Não sei, o título me chamou a atenção. Sabe umas coisas assim, aleatórias. Você fala, olha, a capa me chamou a atenção. Ou às vezes a editora, né? Assim, a gente está vivendo um momento da volta da Kozak, por exemplo. Sim. A Kozak é uma editora que está no coração de todo mundo, certeza. Todo leitor, né? Que aprecia, né, bons livros, feitos com cuidado, feitos, né, de forma com muita qualidade, querem os livros da Kozak. Então, quando ela volta a publicar, e especialmente agora que ela está publicando literatura, porque ela começou publicando arte, né? E agora ela já
pegou o rumo da literatura. Uhum. É impressionante, assim. Chega os livros da Kozak, tem os viúvos, né, da Kozak tem, Naif. Kozak, para quem não conhece, foi uma editora que mudou o mercado editorial brasileiro. Assim. Meu público também aqui do canal tem muito isso, de se interessar por quem é a tradução, aí a revisão, e eu acho que a Kozak pautou muito isso, principalmente com a tradução de russo, né, que era algo muito mais nichado mesmo, e aí agora não é mais Kozak Naif, é só Kozak. Né? E acho que a Kozak também fez uma mudança de chave que é da beleza dos livros. Os livros, né? Nossa, até hoje eu recebo muitos clientes estrangeiros aqui. E uma das coisas que eu mais ouço é como são bonitas as capas do livro brasileiro. Sim, aqui no Brasil. É verdade. Muita gente às vezes pega um livro estrangeiro aqui, eles me mostram e falam assim, nossa, eu vou te mostrar a capa lá no meu país. E é uma capa horrorosa. Né? Ou uma capa sem graça. E aí a gente faz essas capas maravilhosas. Eu acho que a Kozak influenciou um pouco também essa mudança, nessa preocupação de que precisamos fazer, além de trazer livros com bom conteúdo, com uma apresentação à altura do conteúdo, né? Não, tem livros deles que parecem obras de arte. Eu tenho, não sei se vai lembrar do Novelas Exemplares, do Cervantes. Sim. Nossa, aquilo pra mim, assim, dá gosto. Dá gosto, e tem muita gente que fala, mas não importa tanto. Eu acho que assim, o conteúdo é o mais importante, mas se pudesse ter também uma edição caprichada, e isso também das edições gringas. Eu tenho uma série aqui no canal chamada Livrarias pelo Mundo, que basicamente eu vou pros lugares e eu gravo as livrarias, etc. Sim. E, nossa, mas acontece muito de eu ver a edição e eu fico, meu Deus, esse livro. Eu falo, nossa, do Brasil é tão mais bonito. E tem muita gente também de fora que me acompanha, principalmente o pessoal de Portugal pela língua, né? E aí fala, nossa, eu queria muito que tivessem essas edições aqui, porque as de Portugal são muito feias. Os portugueses, especialmente quando vêm aqui no Brasil, levam pilhas e pilhas de livros. Ai, que legal. É muito curioso isso, assim, porque eu acho que é isso. Quem ama livro, que é um livro bonito também, né? Com Faz certeza. Muita diferença. Nossa Senhora. Eu ia perguntar sobre o pessoal que trabalha aqui, porque nesse vídeo que eu fiz sobre as livrarias de São Paulo, muita gente veio falar, nossa, eu fui pra Livraria da Tarde, eu amei os livreiros, assim, muita gente fala. Que legal. E toda vez que eu venho aqui, primeiro que eu acho que tem um cuidado, aí não sei se é treinamento seu, qualquer coisa você me fala também, porque eu percebo que, eu acho que eles sabem muito bem o momento de abordar, porque eu acho que às vezes, assim, quando a gente vai em loja, seja loja normal, seja livraria, muitas vezes você vai com aquela ideia de explorar, né? Sim. E eu, geralmente, assim, quando eu entro aqui, eles vêm, falam boa tarde, bom dia, né? Uma saudação, e eles me deixam olhar um pouquinho e só depois eles falam, você tá precisando de ajuda? Você quer uma indicação? Eu acho muito cuidadoso o trabalho e as indicações maravilhosas. Você vê, dá gosto, porque é isso, você vê que a gente ama livro mesmo. Então, como foi para escolher quem trabalhava aqui? Tem uma parte de treinamento sua? Como que é? Olha, eu trabalhei muitos anos em RH, né? Trabalhei com educação corporativa, com treinamento, mas eu aprendi nesses anos todos lá no RH e trabalhando para empresas, eu aprendi que o que faz o bom profissional muitas vezes não é o treinamento que você dá, mas a cultura que você imprime no seu negócio. Desde o início, eu imprimi uma cultura aqui de que nós estamos aqui para fazer a livraria ser um lugar de conforto, de acolhimento. A gente precisa fazer com que a pessoa se sinta em casa. E isso é muito, acho que uma característica minha por ser mineira. Eu adoro isso, né? Aqui é um pouco a minha casa. Não tenho problema nenhum de vir para a livraria. É um lugar realmente gostoso de estar. E eu acho que com os meus livreiros, desde o início, eu vou colocando essa cultura para eles, assim. Vocês têm que se sentir confortáveis aqui, vocês têm que gostar. E para a gente trabalhar com o público, você tem que gostar de gente. Você tem que gostar de trabalhar. Não adianta ser uma pessoa que é um ótimo leitor, mas é introspectivo. Eu não tenho nada contra as pessoas introspectivas, tenho o maior respeito por elas. Mas quando você trabalha com o público, você pode até ser introspectivo, mas você precisa conversar. Você precisa ser simpático, você precisa acolher. Ainda mais uma livraria de rua, que tem aquelas pessoas que vêm quase toda semana. Tem gente que vem quase todo dia, sabe? E se não vem para comprar, vem para tomar um café, vem para conversar, vem para contar uma novidade. Porque a gente vira meio da família. Eu tenho muitos clientes que
foram embora de Pinheiros, porque Pinheiros mudou muito desde que eu abri aqui. Apesar de ser pouco tempo, mas é um bairro que mudou muito. Na semana passada mesmo eu recebi uma moça que era minha vizinha, uma cliente que se tornou minha amiga. E ela mudou de bairro, ela não vem com frequência. Aí ela fez um comentário outro dia no Instagram, eu falei, tô com muita saudade de você. Aí ela falou, vim, você me chamou, eu vim. Ai, meu Deus. Então, assim, eu acho que é isso, a gente cria uma relação com os leitores que eu acho que facilita a leitura de quando abordar. Facilita a gente identificar aquele leitor que quer ser abordado, conversar, receber indicações, e aquele que quer ficar na dele. Né? E eu sempre disse para eles, a gente não força ninguém a comprar nada aqui nessa livraria. A gente oferece opções. Se a pessoa falar muito obrigada, não quero, tá tudo certo. Entendeu? O cliente, ele tem a opção de escolha. Não tem como. Eu não posso fazer diferença nesse sentido. O que eu posso fazer diferença é mostrar para ele uma diversidade de opções, é ouvir o que ele precisa, o que ele quer, o que ele gostaria de ter e oferecer diversidade. Por quê? Porque nem sempre você vai acertar. Por exemplo, eu tô num vício agora, né, de uma autora aí, mas tem pessoas que não adianta, não é o perfil delas. Eu não vou indicar. Eu tô com obsessão com a autora? Estou. Quero indicar para todo mundo? Quero. Mas não é para todo mundo que eu vou indicar. Então, os livreiros, quando a gente fez a seleção, e eu falo a gente porque no início, né, o Orlando foi esse meu parceiro para abrir a livraria, me ajudou bastante, a gente conversou muito e ele falava, mas você quer o quê? Eu falei, eu pensei, a primeira coisa que eu quero é alguém que ame livros. Alguém que tenha experiência como livreiro, na época para mim era muito importante porque eu não tinha. Então eu contratei pessoas que tinham experiência como livreiras, já tinham trabalhado como livreiros em outras livrarias. Uma livraria que forma muitos livreiros, que já formou muitos livreiros em São Paulo, foi a Cultura, e hoje é a Vila. Por ter um número de lojas grandes, muitos livreiros já passaram pela Vila. Os meus livreiros aqui todos passaram pela Vila. Então eu sou grata à Vila por ter começado essa formação. Mas eles são muito diferentes aqui do que eles eram na Vila, porque a cultura da Livraria da Tarde é diferente da Vila. Não estou dizendo que é melhor nem pior, é diferente. Então a gente tem realmente esse cuidado de ter uma abordagem acolhedora. Isso é uma coisa que eu falei para todo mundo, precisa ter. Aqui o cliente entra e a gente ignora ele, não pode ser assim. Aqui o cliente entra, a gente dá bom dia, dá boa tarde, seja bem-vindo, se precisa de alguma coisa, se precisar eu estou aqui à disposição. Né? Uma coisa que é muito comum na livraria. A pessoa pega 3, 4 livros e fica andando, olhando, aí de repente ela para perto do leitor de preço e começa Nessa hora eu falo, vamos lá, vamos perguntar se ela quer uma ajuda. Porque primeiro que o leitor não é tão simples de usar, porque tem gente que fica fazendo assim, já vou dar a dica no vídeo, gente. O leitor tem que ficar com o livro parado, a pessoa fica fazendo assim, ó. O meu leitor não funciona assim. Então a gente vai, ajuda. Você vê que a pessoa pegou, sei lá, uma seleção de livros de literatura de autores estrangeiros. Aí você pergunta, você gostaria que eu te indicasse algum autor nacional? Né? Porque é isso, você vai sacando ali, você vai fazendo a leitura da pessoa. E eu acho que os meus livreiros, eles são PhD nisso, eles são melhores do que eu até. Maravilhosos. E uma outra coisa, de novo pensando nessa ideia de criar a livraria, você teve livrarias que te inspiraram? Eu já até falei com eles aqui no canal sobre isso. Bom, eu felizmente viajo bastante e pra mim não existe viajar pra um canto e não ir atrás das livrarias do lugar. E eu fico muito encantada com a abordagem de algumas livrarias gringas que eu vejo, que é muito o que eu vejo aqui, inclusive, assim, dessa coisa de ser um espaço que a pessoa tem vontade de ficar. Não é só aquela coisa de passagem, né? Eu vou ali comprar um livro e vou embora. Sim. Não, tem um monte de coisa gostosa que você vende aqui pra comer, né? As pessoas são muito simpáticas. Tem um monte de evento, tem Clube do Livro, inclusive, eu vou deixar informações aqui na descrição para vocês. Então, como que você pensou em tudo isso? Teve alguma que te inspirou? Eu também, sempre quando viajava, ia a livrarias
e sempre tive uma preocupação de olhar para essas livrarias e pensar assim, nossa, é uma livraria que eu gostaria de ficar? É uma livraria que me recebe bem? Só que antes, quando eu viajava, eu não tinha essa preocupação de guardar o nome, de fotografar, porque eu simplesmente ia na livraria, escolhia um livro e tal. Tirando aquelas que são instagramáveis, que todo mundo vai, Shakespeare & Company, por exemplo, né? Eu também já fui lá, já tirei foto, mesmo não podendo tirar foto, né? Você dá um jeito de tirar uma fotinha escondida, né? Quando, em 2018, né, eu comecei a perceber que eu queria fazer uma transição de carreira, e livraria era uma coisa que estava no meu radar, eu fui para Nova York. Ai, eu amo. Já tem vídeo aqui das livrarias de Nova York, inclusive. E Nova York é uma cidade que eu adoro. Talvez seja a cidade que eu mais fui fora do Brasil também na vida, assim. Porque eu acho que é um lugar que respira cultura, né, Paloma? Com certeza. E é um lugar que acolhe todo mundo, que você tem cultura para todos os bolsos, para todos, né, os tipos de pessoa, para todos os gostos. E isso eu sempre adorei em Nova York. Eu também gosto de Londres, gente, mas é muito caro, então infelizmente não consegui ainda voltar, só fui uma vez. Eu adoro Buenos Aires também, né, uma cidade muito próxima aqui, também com livrarias fantásticas, mas na época eu fui para Nova York, porque eu já tinha essa viagem programada, e aí eu resolvi que eu ia fazer um roteiro de livrarias. E aí eu visitei várias e tive a oportunidade, assim, porque sou bem cara de pau. Falei, já que eu tava com essa ideia na cabeça, eu falei, vou tentar conversar com os donos dessas livrarias. E na época eu dei uma pesquisada, tinham saído muitas matérias, porque a Barnes & Noble estava em crise também. E aí tinham várias matérias citando as livrarias, principalmente do Brooklyn. Ai, sim. Que estavam em plena ascensão. E aí eu peguei alguns blogs de pessoas que falam de livros e tal, alguns vídeos no YouTube e tal, e aí selecionei algumas e fui. Tive a oportunidade de conversar com alguns donos de livrarias lá. E foi muito legal, porque primeiro para desmitificar um pouco essa expectativa de que, olha, toda livraria, por exemplo, toda livraria lá tem que ter café. Não. Várias livrarias lá não tem café. Mas a maioria das livrarias tem poltroninhas, tem espaço para sentar. Uma das livrarias que eu fui, agora eu não vou lembrar o nome, mas tinha um piano lá dentro. Eu fiquei louca. Eu falei, meu Deus, eu quero pôr um piano na minha livraria. É que não coube, porque até o piano eu consegui. Uma amiga minha queria me dar um piano, porque ela herdou um piano e ela já tinha um piano em casa. Ela é cantora lírica, o marido é maestro, pianista. Eles já tinham um piano e ela herdou um piano. E ela falou, Mônica, você não quer colocar o piano? Mas nós não conseguimos um lugar para colocar o piano aqui. E aí eu me lembro que eu adorei, assim, conversei com vários e muitos disseram para mim, Mônica, o que aqui no Brooklyn está dando certo é a gente formar uma comunidade de leitores que frequenta, que valoriza. Então a gente tem o clube de leitura, clube do livro, né? A gente faz muitos eventos com autores, né? E nos Estados Unidos é diferente daqui, que lá eles têm essa cultura de fazer o lançamento, ele, em geral, ele é o quê? O autor fica lendo um trecho do seu livro, depois ele assina e vai todo mundo embora. E lá eles fecham a livraria e você compra um ingresso, que é o livro. E aí você entra, né? Ouve o escritor lendo o livro, ele assina e depois você vai embora. E eles fazem, assim, sessões de autógrafos e leitura em várias livrarias, porque aqui a gente tem essa cultura de que é um lançamento só, numa livraria X, e depois, se você perdeu aquele dia, se você quiser encontrar o seu autor, você vai ter que ir para uma outra cidade. Né? Porque aqui no Brasil a gente não tem essa cultura de fazer 2, 3, 4, poucos autores até topam fazer, mas a maioria não faz. Né? E acho que muitos autores falam que tem medo, né? Não, mas não vai ninguém. Sim. E lá não, né? Lá tem essa coisa mesmo do bairro. Então, as pessoas do bairro frequentam, né, as livrarias. Então, eu voltei muito com essa inspiração, assim, de que eu precisava fazer um espaço
para formar uma comunidade. Enfim, então, agora, uma especificamente que eu gostei muito, nós vamos precisar pesquisar, porque eu não lembro o nome dela agora. Minha memória anda péssima. Mas é uma que fica no Brooklyn. Ela tem 2 unidades até. É a Books Are Magic? Não é. Green Light? Green Light. Green Light. Uhum. Eu adoro a Green Light. Eu não sei se porque também eu entrei desde cara com a Clarice Lispector me esperando. Ai, é tão legal quando isso acontece, né? Ver a Clarice nas livrarias gringas, eu entrei amo. na Green Light e fui recebida pela Clarice. Eu falei, tô em casa. Né? Você fica, meu Deus. Eu achei a organização da livraria super legal. Eles têm, todos têm, né? Aquele quadro que ficam lá as indicações dos livreiros. Sim. Comprei lá um caderninho de leituras que eu amei. Então, assim, não sei, eu fiquei com uma lembrança afetiva muito gostosa dela. A Green Light estava na minha lista, mas eu não consegui ir. Mas eu, felizmente, vou a Nova York de novo no fim do ano. E aí eu quero rodar bastante ali pelo Brooklyn. Eu fui em 2018, depois eu não voltei mais, eu não sei como é que tá. Mas é uma cena que eu acho muito legal de livrarias ali, o Brooklyn. Tem uma que é infantil, que eu fiquei encantada com ela também, assim. E eles têm um espaço também reservado, assim, que eles fazem várias oficinas, que eu acho que a Casa Cosmos aqui tem uma coisa meio parecida. Eles fazem oficinas para as crianças, eles têm tipo uma colônia não é nem de férias, né? Porque para as crianças que elas saem da escola, enquanto os pais estão trabalhando ainda, elas vão para lá. Que legal! E os pais, tipo, pagam um valor e fica uma pessoa, faz contação de histórias. Nossa, que legal! Oficina de desenho. Não sabia. Aí na porta, né, eles colocam um calendário, assim, e das atividades. Eu achei isso genial também, assim, era uma coisa que eu queria fazer aqui, mas não consegui. Aí, curiosidade. Imagino que seja uma opção claramente feita de não ter desses livros, por exemplo, não sei se acompanha o fenômeno do BookTok, né? Mas assim, a gente entra aqui e a gente não encontra esse tipo de livro, né? Foi uma decisão que você fez mesmo, visando um tipo de público específico? Você acompanha, aliás, essas tendências de BookTok ou não? Eu deveria, mas eu não acompanho. Eu não acompanho também. Mas de vez em quando eu recebo clientes aqui que me pedem. Ai, você viu esse último livro que foi fenômeno do BookTok? Não sei o que eu falo. Eu não vi, mas me fala qual que é. E aí eu encomendo para a pessoa e geralmente eu peço... Sim, encomenda para a pessoa. Que legal. E aí eu peço mais. Eu falo, já que ela tá pedindo, vou pedir uns 2 a mais para ficar na loja e ter como opção. Então, assim... eu até tenho, mas você não vê porque geralmente ele não vai ficar exposto. Por quê? Porque a maioria dos meus clientes quer a curadoria. Ela não quer o que está sendo mais vendido. O mais vendido, ele tá lá na livraria do shopping, ele tá exposto, ele tá para quem quiser. Aqui, a maioria dos clientes vem buscando recomendação, quer diversidade, quer conhecer uma editora diferente, quer conhecer um autor novo. A gente leu agora para o Clube de Leitura um livro que estava na minha lista já há muitos anos e eu não tinha lido ainda, de um autor haitiano, que é Senhores do Orvalho. Esse livro é publicado no Brasil pela editora Carambaia, que é uma editora também que é finíssima. Podem investir nessa editora maravilhosa. E eu tinha ouvido falar desse livro quando eu fiz um curso com o Itamar Vieira Júnior, antes de ele ganhar todos os prêmios que ele já ganhou na vida e merece. E ele tinha falado desse livro, lá em 2020. Ele falou, gente, leiam, esse livro é maravilhoso. Jacques Roman é um autor haitiano. Esse livro tem uma importância muito grande para a literatura latino-americana. É um livro que inspirou a Revolução Cubana. Então é um livro, assim, que é pouquíssimo conhecido. E a Carambaia tinha feito uma edição linda daquelas da coleção ilimitada. Agora já acabou, mas está na coleção Acervo. E é linda também. E uma tradução finíssima, maravilhosa. E aí a gente colocou ele no Clube de Leitura. Paloma, que sucesso! Entendeu? O Clube de Leitura lotou. Ficou, assim, todo mundo encantado com esse livro. Encantado. Teve gente que não gostou? Teve. Porque não é unanimidade, exatamente. Mas a maioria das pessoas, assim... E mesmo quem não gostou de alguma coisa ou outra, gostou da linguagem, gostou da forma como ele conta a história. Sabe, assim? Então, eu acho que a expectativa das pessoas que frequentam uma livraria como a minha
é ter a oportunidade de conhecer uma coisa diferente. Então, não é que eu não goste de ter os livros, mas é que não tenho público para esse tipo de livro, entendeu? E realmente, assim, eu e os meus livreiros, a gente não fica nessa coisa da o que tá na onda, vamos ler. Eu não tenho nada contra quem fica, acho ótimo, entendeu? Acho que tem leitor para tudo quanto é tipo de livro, gosto diferente. Mas aqui o apelo tá mais ligado a essa questão de uma coisa diferente, né? Uma literatura de um país diferente. Não que a gente não leia os americanos, os europeus, a gente lê muito. Mas é isso, mas vamos ler uma coisa diferente também, né? Eu acho que essa é um pouco também do tempero, né, da livraria independente, porque em shopping, nas grandes livrarias também de outrora, a gente via as mesmas coisas sempre expostas, né? Exatamente. Então era uma coisa meio... não dá para eu expor as mesmas coisas que eles, Com entendeu? certeza. Porque aí eu não tenho diferencial nenhum. Eu posso ter os melhores livreiros, mas se eu não tenho os melhores livros para indicar, ou livros diferentes para indicar, não vai adiantar nada. Eu li uma entrevista com uma dona de uma livraria uma vez, e a moça perguntava dela, se você tivesse um conselho para dar para quem quer abrir uma livraria, qual seria? E aí a moça falou, não abra uma livraria. Acho até que eu sei. O seu conselho é algo parecido ou não? Porque assim, quando a gente pensa, eu falei do sonho, né, que você realizou, a gente pensa nessa coisa de, a gente construiu o espaço do jeito que a gente quer. Mas assim, não é só isso. Tem a questão de lidar com estoque também, né? O próprio mercado, que, bom, é desafiador, o mercado editorial, né? Muito, nossa. Então, o que você diz em relação a isso? Vou te falar o que eu falo com as pessoas, porque assim... 80% das pessoas que entram na Livraria da Tarde falam, Mônica, você realizou o meu sonho. Meu sonho é ter uma livraria. E tem muita gente que vem aqui conversar comigo, que quer abrir uma livraria, o que eu acho, etc. Eu não sou boa conselheira, não vou dar um conselho, mas eu vou dizer para você o que eu respondo nessas ocasiões, né? Quando alguém vem aqui e me fala que quer abrir uma livraria e tal, o que eu diria para essa pessoa? Eu sempre digo o seguinte, faça conta. Né? Não abra só pela paixão. Lembra que isso aqui é um negócio. E é um negócio que precisa ser tocado com o coração, mas também com a cabeça. Com certeza. Não tem como. Saiu uma matéria no Estadão, há um tempo atrás, dizendo, né, das livrarias que estavam pipocando por aí, e aí do Léo Neto, que é um jornalista que trabalhou muito tempo no Publish News e hoje escreve algumas matérias para o Estadão. Ele conhece muito o mercado, é querido, gosto muito dele. Aí a pergunta que ele fazia é, vale a pena ter uma livraria como negócio, pensando como negócio? E eu fui uma das pessoas que respondi. Como negócio só? Não. Porque não é um mercado que dá dinheiro. Mas não é só para livraria, tá? É geral. Ninguém ganha bem nesse mercado. Ninguém vai ficar rico vendendo livro. Embora um colega meu da ponta de lança, o Bruno, ele fala que a gente só vai ganhar dinheiro vendendo livro. Eu falo, Bruno, preciso aprender a forma. Mas você precisa fazer conta. Né? Não pode abrir só com o amor pelos livros, porque é muito desafiador. A gente tem um mercado que ele é descontrolado, ele é meio desgovernado. A gente não tem nenhum tipo de regulação no Brasil que proteja as livrarias. Né? Então todo mundo vende livro, desde o cara que furta livro nas livrarias e abre uma lojinha num marketplace online e vende o preço que ele quiser, porque ele não precisa apresentar a nota fiscal para abrir essa lojinha. Meu Deus, eu não sabia disso. A gente não tem uma formação para valorização do livro, né? Então, muita gente acha que livro deveria ser de graça. As pessoas não entendem, né? Acham livros caríssimos. É um problema de desigualdade social no Brasil, o livro ser considerado caro, mas o livro no Brasil não é caro. Eu recebi recentemente aqui uma pessoa que mora na Argentina, e aí ela falou para mim, quanto tá esse? Nossa, mas é tão barato aqui. Ai, meu Deus, eu vou encher minha mala de livro. Por quê? Porque o livro no Brasil é mais barato que na Argentina, é mais barato. O Chile, recebi também um casal de chilenos, a gente ficou conversando. Eles falaram, é muito caro o livro no Chile. Eu falei, é verdade, é muito caro o livro no Chile. Nos Estados Unidos, o livro barato é aquele livro que é feito de papel de jornal, que agora eles estão falando que vão acabar, né? Então, não é caro no Brasil. É que a gente vive num país
com uma desigualdade social gigante, né? Que realmente, se você colocar na balança, pesa. Um livro de R$70 pesa, mas não é caro, né? É que a gente não valoriza, porque a mesma pessoa que fala que o livro é caro, ela come uma pizza por R$100. R$100 por baixo aqui em São Paulo ainda. Em São Paulo, tô falando da realidade de São Paulo. Então, é muito difícil, né? Porque é aquela diferença de preço e valor. Né? Já tradicional, quem fez ADM sabe muito bem. Então, eu sempre digo para a pessoa, faça conta, né? Porque se você é uma pessoa que quer viver da livraria, você precisa aprender a fazer essa conta. Quantos livros você vai precisar vender para ter essa remuneração desejada? Isso, dependendo do valor, da quantidade de livros que você vai ter que vender, isso vai determinar o tamanho da sua livraria, o tamanho da sua equipe, o seu custo fixo. O meu custo fixo é alto, o imóvel não é meu. Então, isso precisa estar na conta. Você vai pagar aluguel? Né? Eu vejo muitos sonhadores dizendo, não, mas eu vou abrir uma livraria pequenininha, vou ficar só eu lá. Filha, você não dá conta. Eu falo com a pessoa, amiga, não faz isso. É muito trabalho, porque as pessoas acham que abrir livraria é abro a porta, vendo o livro, fecho a porta e vou embora para casa. Não, você tem que fazer gestão de estoque, então você tem pedido, você tem que fazer acerto. Né? Se você vai trabalhar com consignação, que é a forma de você ter uma livraria bem recheada de livros, você tem que fazer acertos mensais com as editoras, né? Você tem que trazer eventos, você tem que movimentar uma quantidade de coisas assim, que fazer a venda ali para o cliente é o que eu menos faço, gente. Infelizmente. E tem que gostar de gente também, E tem que gostar de gente. Não só os vendedores, mas a dono também. Tem que ser simpático, tem que ser gentil, tem que ler. Né? Eu brinco que eu já fui muito mais leitora do que eu sou hoje, porque antes eu tinha mais tempo para ler. Não, antes de abrir o canal eu lia muito mais também do que hoje. Exatamente. Uma vez, quando eu ia abrir aqui, uma pessoa falou isso para mim, o Bernardo até, que na época era o presidente da ANL. Ele falou para mim, você tem outra fonte de renda? Se você tiver, continua com ela. É que na época, gente, eu estava no meu limite, eu não queria mais continuar mesmo no trabalho que eu estava fazendo. Então eu falei, não, eu vou sair e vou dar um jeito de viver da livraria. E eu pretendia voltar para a psicanálise, que ainda é um plano, mas ainda não consegui. Porque realmente, assim, é difícil, né, ter uma remuneração à altura do que você já teve se você trabalhava, por exemplo, no mundo corporativo. Mas eu brinco com as minhas amigas que me perguntam, amiga, você está feliz, né? A amiga adora fazer essa pergunta pra gente, né? Eu falo, eu estou muito realizada. Ai, coisa boa. Né? Esse conceito de felicidade, eu sou meio resistente a ele, assim. Porque feliz não é um estado que você permanece, né? Você tem momentos. Tem momentos que eu estou muito feliz. Mas realizada eu me sinto praticamente o tempo todo. É muito bom, é muito gostoso ter uma livraria. Amei. E para encerrar, eu queria que a gente fosse lá para frente. E para você, vamos imaginar, pode ser um leitor tipo meu perfil, das coisas que você recebeu aqui recentemente, recomendar um livro pra gente. Tá bom, vamos. Vamos lá. Você é uma leitora muito experiente, uma leitora maravilhosa que eu te acompanho. Então é difícil dar indicação para o aluno, mas eu vou indicar duas grandes paixões que eu tenho, dois grandes amores que eu conheci o ano passado. Vou começar com o primeiro, que é o brasileiro, que é o Osman Lins. Bonita essa capa. Olha que linda essa edição da Olho de Vidro. O Osman, ele é um autor que é pouco lido no Brasil. Ele é pernambucano. E esse livro, Gestos, é um livro de contos. Ai, adoro conto. Você adora? Ai, que bom. É uma das coisas mais lindas e delicadas que eu já li na minha vida. Ele tem um trabalho com a linguagem, com a palavra, que é simplesmente perfeito. É difícil falar desse livro. Eu tenho um conto que é o meu conto preferido dele, que é o Cadeira de Balanço. É maravilhoso, pouco conhecido, mas que eu recomendo fortemente. Eu nunca tinha... Não, e a edição... Ai, é gente, é um capricho. Aqui, ó. O corte dele, né? Nossa, bonito. Lindo, lindo. Gente, é uma edição caprichadíssima do Olho de Vidro. Vai pra minha lista. Recomendo fortemente.
Se você gosta de contos, então... Eu adoro conto, gosto muito mesmo. Eu sei que não é a praia de muita gente, né? Porque tem gente que acha que começa do nada e termina do nada, às vezes também, mas eu amo. Gente, dei uma chance pro Osman. Ele tem um livro que foi publicado também pela Pinar, que é uma editora também, que é um brinco de editora, que é o Avalovara, mas esse é um livro muito experimental, então é mais difícil, eu acho, assim, não é para qualquer leitor, mas também é um livro incrível que vale a pena conhecer. Mas para começar, eu indico Os Gestos. Bom, e para... Era ela que você estava obcecada? Muito bom! Eu não consigo não indicar! E de literatura estrangeira, a minha nova obsessão é a Agatha Christoph. Essa autora é uma autora húngara. O primeiro livro que foi publicado, acho que ela já foi publicada anteriormente, mas estava esgotado, né? Aqui no Brasil foi pela editora Nós, A Analfabeta, que é uma autoficção. É um livro curtinho, mas uma bomba, maravilhoso, incrível, recomendo muito. Começar, inclusive, pela Analfabeta é legal, porque você conhece um pouco da história da autora, porque nos livros dela, ela não dá muito referência de... Ela te joga a bomba lá, a história está acontecendo, uma guerra, não sei o que, você não sabe exatamente aonde, que país. Então, lendo a história da autora, você já pode imaginar um pouco de onde saiu aquela ideia dela, sabe? Então, eu recomendo a Analfabeta. Mas acabou de sair ontem, que é um livro que eu li, tem 2 semanas que eu acabei de ler. É maravilhoso. É daqueles livros que tem um plot twist. Então esse é ficção mesmo, né? É uma ficção, esse é uma ficção. Os livros dela não são leves, né? São pesados. Então, ela tem uma capacidade de escrever livros curtos, mas colocar os temas de uma forma muito peculiar, que bagunçam um pouco a gente, perturbam um pouco a gente, né? Eu não quero contar para não dar spoiler, mas enfim, é uma história de um homem que vive uma história de amor, mas essa história é perturbada por um passado que ele tem muito duro, com a mãe, com um pai, um suposto pai que ele não conheceu, mas depois ele descobre quem que é esse pai, e é muito doído, assim, mas é lindo. A forma como ela escreve é incrível. E então eu recomendo Ontem, editado pela Nós, que é uma editora tocada por uma mulher também, que é a Simone Paulino, que eu gosto muito. Ela publica algumas coisas da Virginia, né? Da Virginia Publica Woolf. bastante coisa da Virginia Woolf. E a tradução é da Prisca Agustoni, que é poeta também maravilhosa. Tanto a Analfabeta quanto Ontem são traduções da Prisca. E ela tem publicado aqui no Brasil pela Dublinense a trilogia dos Gêmeos, que entrou no hype aí também, né? Muita gente falando desse livro, que é considerada a obra-prima dela. O Ontem ela escreveu depois da trilogia. Eu recomendo fortemente também a trilogia. Antes de começar a gravar, eu vi ali, eu falei pra ela que eu tava louca pra ler. A trilogia foi uma das melhores coisas que eu li o ano passado. É maravilhoso, gente. É perturbador, é brutal, mas ela é incrível, assim. Eu brinco que depois que você termina de ler, você fala, gente, como é que essa mulher é tão inteligente? Como é que ela escreveu essa história? Porque é aquele tipo de história que vai te deixando, assim, na dúvida. Você fala, será que eu tô entendendo? Eu adoro livro que me provoca isso, assim, sabe? Você fala, mas peraí, não entendi. E aí ela consegue amarrar tudo, mas sem deixar você se sentindo idiota. Sim, que tem acontecido muito, né? Entendeu? Com as obras de hoje, muitas vezes. Né? Ela amarra de uma forma incrivelmente inteligente, assim. Então, recomendo fortemente todos dela, como vocês viram, né? Eu botei o Ontem aqui, mas é porque eu acabei de ler. E já que eu falei de obra que desafia o leitor, eu vou fazer uma última recomendação, juro por Deus, que talvez você já tenha lido, que é o Ressuscitar Mamutes, que ganhou o Prêmio Oceanos. Não li ainda, mas sim, eu sei qual é, mas não li ainda. Gente, que livro incrível. Silvana Tavano ganhou o Prêmio Oceanos ano passado. É um livro sobre a passagem do tempo, um pouco de memória.
relação com a mãe, e ela brinca com o leitor, assim, dessa questão da autoficção, ficção. Uhum. É genial, é lindo, é emocionante. Eu lembrei porque ontem eu participei de um clube de leitura que foi desse livro. A Silvana estava lá e eu nossa! declarei o meu amor por Ai, que esse livro. legal! Para quem leu A Louca da Casa, né? Ai, Que eu amo a Rosa Monteiro. nossa. Eu falei com a Silvana, eu falei, Silvana, eu me senti um pouco como eu me senti lendo A Louca da Casa, né? Que a Rosa, ela brinca com o leitor, assim. Uhum. Ela conta 3 histórias, né? Mudando a forma ali, o resultado da história. Você fica, gente, mas peraí, não entendi. Aconteceu, não aconteceu? Uhum. E a Silvana brinca um pouco com isso. Ah, Ela falou, legal. Mônica, eu amo esse livro. Certamente foi uma inspiração para mim. Muito bom. Então, Nossa, fiquei com mais vontade de ler agora, porque eu amo A Louca da Casa. Amo, eu também, eu amo a Louca da... Eu amo todos da Rosa. Ah, eu também gosto muito Mas dela. A Louca da Casa é o meu preferido dela. Ótimo, então. Então, eu vou deixar todos os links aqui, tá? Para a Livraria da Tarde. Então, tem o Instagram da livraria. Lá que a gente consegue informações sobre o Clube do Livro também, né? Lá consegue informações sobre o clube de leitura. O nosso clube de leitura, ele é mensal, uma vez por mês. Eu não cobro, eu só peço para comprar o livro com a gente. O livro aqui. Uhum. Ele acontece ou às quartas ou às quintas e de vez em quando às terças. Uma vez por mês, geralmente na última semana do mês. Tem o site também, se você não for de São Paulo, você pode comprar pelo site, né? Isso, exatamente. Então é www.livrariadatarde.com.br ou chama a gente no WhatsApp, que a gente também dá orientações. Ai, Nosso legal. WhatsApp é super... A gente adora conversar com vocês também pelo WhatsApp. É um canal de vendas também, que é o 11 96383 1939. Ótimo. Olha só. Ok. E se você vier para São Paulo, pelo amor de Deus, não deixe de passar aqui na Livraria da Tarde, inclusive já dando a dica de roteiro. Como eu disse, aqui perto tem o Futuro Refeitório, que é assim, para tomar, para fazer brunch, café da manhã. Eles servem também refeições, mas eu confesso que eu gosto mais para brunch / café da manhã. E também tem, eu não sei se você... Bom, você falou que seus pais são comerciantes, né? Tinha sorveteria. Aqui perto tem a Frida e Mina, que assim, é o amor da minha vida. Também eu amo essa sorveteria demais. É aqui pertinho, então, e para quem, já tem o né, já que vocês são leitores, né? A Fernanda, que é a dona da Frida e Mina, é uma super leitora. No momento, acho que ela não está fazendo, mas também fazia Clube do Livro. Fazia mesmo. E vira e mexe, eles indicam também no Instagram. Eles indicam, é maravilhoso. Sigam a Frida e Mina e quando vierem para São Paulo, ou quem é daqui, venha conhecer, porque os sorvetes são perfeitos. Eu amo a Frida e Mina. Não, depois acabando ali, eu vou lá. Meu marido até pediu para eu trazer um pote para ele. Vou pegar lá. Mônica, muito obrigada. Finalmente saiu. Deu certo, adorei falar. Feliz que mais gente vai conhecer o trabalho maravilhoso. Obrigada. Aquele vídeo que você fez indicando o roteiro de livrarias me trouxe muita gente. O seu canal trouxe muita gente pra gente. Então, é uma alegria participar aqui com você. Muito feliz. Então, venham visitar. Beijo pra vocês e até mais. Até mais.